Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 1, e eu queria que você acompanhasse a leitura. Diz assim: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para a segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Perez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Irmãos, não há em toda a Bíblia, não há uma peça que seja um símbolo tão significativo no Antigo Testamento quanto a Arca da Aliança. Olha, a arca certamente representa no Antigo Testamento, em termos de importância, o que talvez a cruz represente para os cristãos no Novo Testamento. O homem chamado para confeccionar esse móvel, ele tinha o nome de Bezalel, e há registros nos primeiros livros da Bíblia que esse homem, junto com os seus ajudantes, pegaram uma caixa de madeira e forraram essa caixa de ouro, e colocaram 2 querubins olhando para baixo, um virado para o outro, fizeram argolas nas suas pontas, e colocaram nela alguns varais que eram usados para o seu transporte. Esse era o item mais sagrado do tabernáculo. Colocaram nessa arca uma tampa que chamavam de propiciatório, e durante as peregrinações do povo de Israel, eles sempre precisavam observar os movimentos da Arca da Aliança. Tal era a importância, a relevância desse item para o povo judeu. O seu significado era tão poderoso que existia uma legislação própria para o seu transporte. As pessoas não poderiam carregar a arca como bem entendessem. Nós sabemos que a família de Levi foi escolhida para cuidar de todos os utensílios ligados ao tabernáculo, ao templo móvel no Antigo Testamento e no tempo ali do deserto, da peregrinação. E dos filhos de Levi, das suas 3 ramificações, os coatitas, os filhos de Coate, eram os responsáveis para carregar a arca. O manejo dela era feito pelo sacerdote, que a forrava com um pano azul, e de acordo com Números, no capítulo 1, versículo 47 ao 54, no capítulo 3, versículo 31, e no capítulo 4, a ordem era clara, expressa, não tinha meio termo. Ou se alguém se aproximar ou tocá-la de uma maneira indevida, certamente o que aconteceria?
essa pessoa morreria. A santidade, a relevância da arca para o povo no Antigo Testamento era tal, que se ela fosse manejada de uma maneira que não deveria ser manejada, aquele que se aproximasse ou a tocasse de uma maneira indevida, esse morreria. A partir daí a arca se tornou um elemento muito interessante na história do povo de Israel. Você se lembra muito bem quando em Josué no capítulo 3 o povo foi fazer aquela travessia do rio Jordão, e a orientação era que assim que aqueles homens que carregavam a arca tocassem a água, elas se abririam para que o povo passasse, e ela ficaria no meio do rio, o povo passaria e ela fecharia aquela marcha. A arca da aliança então se tornou um símbolo das maiores vitórias e principalmente da presença de Deus no meio do seu povo. Depois disso, nós encontramos a arca meio sumida, meio desaparecida em algum lugar chamado Siló, e a Bíblia conta que já em 1 Samuel no capítulo 4, que o povo de Israel, no momento de uma batalha contra os filisteus, perderam 4.000 homens, e os filhos perversos, os filhos maldosos, impuros do sacerdote Eli, chamado Ofni e Finéias, no momento em que ouviram que o povo havia perdido uma batalha, disseram: olha, vamos levar a arca de Deus para o fronte de batalha, vamos levar a arca de Deus para a guerra. E a Bíblia conta que eles usaram a arca, mesmo tomados de pecado, maldade, sem nenhum discernimento, pegaram aquele símbolo tão relevante para a história do povo, levaram para a guerra, e quando os filisteus perceberam que a arca estava entre eles, e eles começaram a gritar porque a arca estava ali, a Bíblia conta que os filisteus se encheram de coragem, e dos 4.000 homens que foram mortos, agora morreram numa batalha sangrenta 30.000 homens, pelo simples fato do povo de Israel acreditar que poderiam usar aquele símbolo, aquilo que os uniria a Deus, de forma mística, simplesmente, como um amuleto, sem discernir o seu verdadeiro significado. A arca então foi roubada, e a Bíblia conta que no momento da notícia que a arca foi roubada, o sacerdote caiu para trás, quebrou o pescoço. Uma das mulheres dos filhos de Eli deu à luz a um menino, e olha que tragédia, colocaram o nome do menino de Icabode, ou Icabô, que significa a glória de Deus partiu, ela se foi também. Os filisteus então tomaram essa arca, levaram para o seu templo, o templo do deus Dagon, e a Bíblia conta que quando colocaram a arca diante dos ídolos dos filisteus, essa arca, ela tinha tanto poder. Deus, cuja presença com quem não está pactuado com ele é juízo, fez com que aquele templo, os ídolos daquele templo desabassem, desmoronassem. Aqueles homens, então os filisteus, começaram a ser tomados por terríveis maldições, porque a presença de Deus estava no meio deles, e eles achavam que poderiam subjugar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Sabe o que eles fizeram? Colocaram a arca num carro de boi, e despacharam a arca para uma cidade chamada Bet-Semes. Ali em Bet-Semes, alguns homens acharam curiosa a ideia da arca da aliança em cima de um carro de boi, e 70 homens olharam para ver o que tinha dentro da arca, e sabe o que aconteceu? Esses homens morreram, 70 homens, e num dado momento, eles perceberam que não poderiam lidar com o símbolo máximo da presença de Deus de qualquer maneira. Consagraram um sacerdote chamado Eleazar, colocaram essa arca da maneira devida na casa de um homem chamado Abinadab, e durante 20 anos, essa arca foi cuidada por esse homem Abinadab, cujos 2 filhos, Uzá e Aiô, o nome dos 2 meninos que cresceram com a arca dentro de casa. E segue então um dos relatos mais inusitados de toda a Bíblia, e eu quero a sua paciência mais um minutinho, porque é muito importante que você saiba disso. Anos se passaram, essa arca ficou esquecida nos dias de Saul, na casa de Abinadab.
Até que Saul morre, seu filho Jonatas morre. Davi reina então 7 anos em Hebrom. As demais tribos de Israel se reúnem e dizem assim: o nosso rei, o rei ungido é Davi, reine sobre todas as tribos, Davi. Davi então diz, né? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele reúne as 12 tribos de Israel, fixa a capital do seu reino em Jerusalém, mas alguma coisa lhe faltava, não estava completo. A festa do povo de Deus, sem o símbolo máximo da sua presença, não era verdadeira. Davi, um homem segundo o coração de Deus, falou: vamos trazer a arca do Senhor. A palavra símbolo é uma palavra que dá a ideia daquilo que une, sabia disso? E é o que o símbolo faz, ele nos une com coisas que nós não podemos perder de vista. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sabia que aquele símbolo traria de volta para o coração de Israel aquele sentimento, a certeza do grande Deus que havia feito coisas maravilhosas no deserto, coisas maravilhosas no passado. Manda então trazer a arca, sobe o povo para a casa de Abinadab. Eles pegam a arca, repetem o ritual dos filisteus, colocam a arca numa caixa, numa carroça. Os filhos de Abinadab sobem ali na carroça, e o povo começa a ir na direção de Jerusalém, feliz da vida, dizendo: a arca do Senhor encontrará sua morada em Jerusalém. E o povo estava feliz, Davi estava feliz, dançando, pulando, se alegrando, e acontece o inusitado. Eu já li essa passagem inúmeras vezes e eu não me conformava. Um animal tropeça, a arca está pronta para cair no chão. Um dos meninos de Abinadab estica a mão, e o que acontece? Morre fulminado. Que cena inusitada. E aparentemente que Deus sanguinário, vingativo, que Deus truculento é esse Deus. Aparentemente ele morre ali mesmo. E a Bíblia diz que Davi então fala: e agora? O que nós vamos fazer? Davi se entristeceu, mandou a arca ficar na casa de um homem chamado Obed-edom, que foi muito abençoado. E a Bíblia conta que essa arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E Davi então começou a tentar entender o que aconteceu. O povo foi estudar, foi ler, procurou a lei de Moisés, e alguém certamente falou assim: nós cometemos um erro. Essa arca tinha que ser carregada pelos levitas, pelos filhos de Coate. Ela só poderia ser manuseada pelo sacerdote. Nós fizemos errado, nós não tratamos da maneira devida o que é sagrado. Davi então retorna, depois de 3 meses, com a instrução na sua alma, faz tudo certinho. A arca chega a Jerusalém, e o resto da história nós sabemos. O que aconteceu, pastor? Os bois tropeçaram, por que aquele jovem morreu? Ele estava bem intencionado? É o nosso questionamento. E eu geralmente uso uma história para ilustrar essa confusão toda acontecida. Até hoje eu não perdoo um primo, quando eu tinha uns 6 anos de idade, acho que foi no meu aniversário de 6 anos, meu aniversário geralmente com chuva, e a minha mãe foi transportar o símbolo máximo do meu aniversário no carro. Qual que é o símbolo máximo de um aniversário? Você sabe que é o bolo. Aniversário sem bolo é curioso. Um dia desse, um dos meus meninos, não vou falar qual é o mais velho, chegou e falou assim: ô pai, nós vamos no aniversário? Vamos. Aí fomos no aniversário de uma pessoa, e quando voltou do aniversário ele falou assim: pai, eu não vi eles partirem o bolo. Aí a Raquel falou: não tinha bolo. Ele: como assim não tinha bolo? Eu falei: aniversário de gente grande é assim mesmo, meu filho, não tem bolo não, é sem graça. Aniversário sem bolo, o bolo é o símbolo máximo de um aniversário na nossa cultura. E esse meu primo, no transporte,
naquele antigo Chevette 1979 da minha mãe num dia de chuva. A minha mãe dá uma freada e o que acontece? A mão do meu primo vai no símbolo máximo do meu aniversário. Eu olhei com ódio para ele, sabe? E a minha mãe falou assim: é um acidente. Ele era meio implicante e ele ficava olhando para mim, lambendo os dedos, sabe? E o mais triste para mim era passar o aniversário inteiro olhando para o remendo que eles fizeram do ladinho do bolo, sabe? É assim que funciona. Com bolo a gente não brinca. Pense num filho seu, você instrui, fala com ele: olha, nós vamos para um aniversário agora, muito cuidado, muita educação, não faça isso, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro, e você chega para a festa, você está sentado lá. Supostamente quem tem filho pequeno é assim, não está prestando atenção em nada do que o outro está falando, né? A pessoa está conversando e ele rindo, batendo papo, mas o ouvido e o olho correndo nos filhos. Aí você vê seu filho jogando refrigerante para cima, jogando salgadinho na cara dos outros. Você vê seu filho furando balão antes de furar os balões, pegando docinho antes de pegar o docinho, e a sua ira, você vai ficando nervoso. Nunca te aconteceu isso não? Só com o pecador que vos fala? E você vai ficando nervoso, você vai ficando irritado, você vai ficando irritado porque ele não fez o que deveria fazer, o que foi instruído a fazer. Vocês estão entendendo? Até o momento em que a sua ira não pode ser contida. Na hora que o seu filho, antes do tempo, chega lá naquele bolo coberto de pasta americana, com um biscuit caro em cima, e achando que ninguém está vendo, afunda o dedo naquela massa, o que o senhor faria? O que a senhora faria? Levantaria correndo, levaria para algum lugar, e umas boas palmadas. Está gravando isso aqui? Não posso falar palmada não, né? Uma boa admoestação cairia bem no seu filho, que não fez o que você havia dito, as instruções que você havia dado. Seu filho está sendo disciplinado. E sabe o que esse texto me parece? Me parece um momento em que Deus, Ele vai se enchendo, Ele vai vendo o povo fazendo tudo errado, tratando o sagrado da maneira mais leviana que se podia imaginar, e Deus vai ficando irado, porque a Bíblia fala da ira de Deus também. Ele vai ficando irado, ele vai ficando nervoso, ele vai se enchendo até o momento em que ele não pode permitir que o filho continue a agir da mesma maneira. Ele o disciplina. Hebreus no capítulo 12 diz isso: eu vos disciplino porque eu vos amo. Sê pois zeloso e o quê? Arrepende-te. A mesma mão que bate é a mão que acaricia, e a disciplina de Deus é usada todas as vezes que nós não agimos conforme a sua sagrada instrução. E o que é estranho, e de acordo com o texto que nós lemos, já que nós estamos falando de família, é que aqui é uma relação distinta de dois personagens diante daquilo que é sagrado, a arca. Um homem cuja arca ficou na sua casa 20 anos e ele foi punido por ela. O outro, a arca ficou na sua casa 3 meses e ele foi abençoado por ela. A mesma presença, o mesmo símbolo, o mesmo Deus, diferentes manifestações. E você me pergunta: por que, pastor? E eu queria chamar a sua atenção para entender que quando nós tratamos de família, quando nós falamos dos nossos lares, quando falamos das nossas casas, quando falamos de nós mesmos e da relação que possuímos com essa esfera, você não poderá fugir, ou você trata o sagrado com a devida reverência, a devida sensatez, e você será abençoado, ou você lida com o sagrado de maneira imprudente e irreverente, e não há como negar, você será punido por isso, você sofrerá as consequências de lidar de maneira tão irresponsável com coisas tão santas dentro da própria casa. Sabe qual foi o drama de Uzá?
Sabe por que a morte, a separação entrou na história da família de Abinadab? Porque antes de qualquer coisa, talvez eles tenham banalizado a presença de Deus. 20 anos essa arca ficou na casa desses meninos e desse senhor, talvez em um cômodo separado, nós não sabemos, quem sabe até protegida pelo sacerdote, a gente também não sabe, mas certamente esses meninos cresceram com o maior símbolo da presença de Deus na história de Israel, dentro da própria casa. 20 anos, tempo suficiente para que eles se acostumassem e achassem que a arca da aliança, dentro de casa, era apenas uma cristaleira qualquer. Essa caixa de madeira forrada a ouro está aí. Talvez o sentimento tenha sido esse em algum momento. Não havia mais o espanto, o temor, a reverência, o senso do sagrado, o mistério. Possivelmente eles não conseguiam mais discernir o símbolo, era apenas uma representação. Como é esse templo para muitos jovens que o frequentam há 20 anos? Longe de nós querer sacralizar o que Deus não sacralizou, porque esse templo não é sagrado. Sagrados são as pedras vivas, o santuário de Deus que sois vós, como disse Pedro. Mas nós perdemos, irmãos, a noção da santidade de Deus. Crescemos com as coisas sagradas ao ponto de não tratá-las mais com a reverência necessária, e sofremos por isso. As nossas casas estão padecendo por isso, sabe por quê? Porque a oração dentro de casa ficou corriqueira, a leitura da Bíblia ficou uma coisa automática, o culto doméstico mecânico, imposto, aquele rigor terrível, como a exigência que a família já fala, não aguento mais isso. E ir para a igreja um mero costume, um automatismo banalizado pela nossa ideia de que há 20 anos a arca está conosco, então nunca apareceu um anjo sentado em cima dela, então nada novo vai acontecer. Cuidado, nós não podemos banalizar o que é sagrado. Não, irmãos, não é algo qualquer. Existem coisas sagradas que precisam ser tratadas como tal. A presença de Deus dentro do lar é uma delas, a oração dentro de casa é uma delas, os filhos, o cônjuge, o pai, a mãe, os afetos, o relacionamento, a intimidade, a comunicação. Deus nos chamando para entender o que é santo dentro do lar. Mas nós estamos mergulhados nas cifras, mergulhados nas viagens internacionais, no interesse de realizar sonhos, de alcançar títulos, cursos, e banalizando, tornando qualquer coisa o sagrado dentro do lar. Segunda coisa, nós ignoramos a instrução de Deus. Um amigo meu costuma dizer: nós somos uma geração que não ouve mais a voz de Deus. E não ouve mesmo. Um lar foi despedaçado. Sabe por quê? Porque eles deixaram de ouvir o que Deus tinha para falar. A família escuta o psicólogo, o médico, o professor. Tem que ouvir todo mundo, tá? Já vou adiantar. Professor, médico, psicólogo. Ouve o prefeito, o parente, o gerente, o funcionário, o vizinho. Ouve até o pastor. A voz de Deus, o que a palavra tem a dizer, o que Deus quer me falar a respeito da minha família, a respeito de mim mesmo e da minha relação com o meu lar, fica para depois. Pense nos riscos, em nome de Jesus, de não saber ou não procurar saber o que Deus pensa sobre você e sobre a sua família. Eu ouço a voz de Deus, eu vejo pais oprimindo filhos, filhos oprimindo pais, irmão oprimindo irmão, gente carregando cicatriz terrível a vida inteira. Sabe por quê? Porque preferiu ouvir tudo e todo mundo, e se esqueceu de ouvir o mais importante, que é o eterno, aquele que nos criou. Nós não ouvimos mais a voz de Deus, nós não procuramos saber mais o que Deus pensa a respeito. O Senhor formou, precisa de um emprego, vai ouvir todo mundo, menos: Senhor, aonde o Senhor deseja que eu esteja?
A nossa juventude está aí, procurando nota no provão, todo mundo acelerado, querendo saber que curso vai fazer. Eu quero saber quem abriu a boca e disse: Senhor Deus, em Cristo Jesus, eu quero saber qual é a tua vontade para a minha vida. Os homens mudam de cidade numa facilidade terrível por causa das suas promoções. Aonde estão os homens que vão parar e falar assim: fala, ó Deus, que o teu servo ouve? Nós paramos de ouvir a voz dele. Nem a Bíblia a gente lê mais. Quanto mais aquele momento em oração que nós dobramos os nossos joelhos e falamos assim: fala, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Só na hora do aperto, só na hora do desespero. Famílias inteiras estão morrendo porque lhes falta a instrução bíblica. Homens estão se separando, mulheres indo embora de casa, filhos amargurados, traumas terríveis e cicatrizes, chagas purulentas na família, porque a gente não ouve mais o que Deus tem para falar. Esses dias eu conversava com um rapaz, dando uma instrução a ele, e eu falava com ele: você vai trabalhar para cuidar da sua família, a sua mulher precisa. E fui falando, falei assim: quando você chegar em casa, você vai brincar com o seu filho, você vai dar uma folga para sua mulher, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Depois que o menino dormir, você vai ouvir o que a sua mulher tem a dizer. E falei um monte de coisa para ele, e no final ele virou e falou assim: aí eu morri, é isso? Eu falei assim: exatamente, como Cristo fez pela sua igreja. É o que o marido tem que fazer pela mulher. É você que tem que morrer, meu irmão. Não é a mulher não, não foi a igreja que morreu por Cristo não. É o homem que dá a vida pela mulher. A mulher que hoje, escondida atrás das desculpas desse pseudo-feminismo, essa coisa louca que existe por aí. Eu não concordo com essa ideia de ser submissa. Para começar, não sabe nem o que é ser submissa, de acordo com a Bíblia. Não sabe mesmo, não sabe, mas não concorda, porque a cultura diz para não concordar. Agora, e na hora de ouvir o que Deus tem para falar, essa sujeição amorosa que talvez traga vida para o seu lar, não. As nossas crianças conhecem as histórias bíblicas, como os filhos de Abinadab talvez conheciam. Meninos que hoje estão afastados da igreja, dos caminhos do Senhor há anos, e você pergunta todas as histórias bíblicas, o povo sabe de tudo. Aí quando pergunta: você já ouviu a voz de Deus alguma vez aí no seu coração, na sua alma? Não, nunca ouvi. Repetem, mas não ouvem a voz de Deus. Sabe por quê? Porque os seus pais, porque os seus pastores, porque seus professores, e porque seus amigos, e porque a sua geração também não ouve mais a voz do Senhor. Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. É só colocar a arca no ombro e estava resolvido. Resolveram colocar num carro de boi. Aí banalizam a presença de Deus, coisa que nós fazemos dentro dos nossos lares tantas vezes. Nós ignoramos a instrução de Deus, e pior, nós mundanizamos o modelo que Ele deixou. A gente viu os filisteus fazer, colocaram em cima de uma carroça, vamos colocar também, e aí isso chega lá em Jerusalém e está tudo certo. Não, para o povo de Deus a coisa não funciona desse jeito não. Não há registro da arca sendo levada por carros de boi, exceto no caso dos filisteus. Os filisteus criaram um padrão mundano, e o povo que não ouviu a voz de Deus, o que fez? Repetiu o mesmo padrão, imitou, fez igual. E o resultado? Morte, separação, a dor de uma família. Deus nos deu um padrão, um modelo. Eu ensino isso para os meus alunos na escola dominical. Você quer saber o que Deus espera de você? Olhe para a criação, olhe para o que Ele criou lá no início, olhe para o que Ele fez, porque foi assim que Jesus fez também. Quando falavam: mestre, o divórcio, isso e aquilo, Jesus falou assim: lá no início não foi assim. Olhem para a criação,
E eu falo para os meus alunos, nós olharemos para a criação e vamos entrar em pânico, porque nós não temos condições de reproduzir o padrão criacional, exceto se um Redentor entrar na história. Aí quando Cristo vem, Ele nos dá essa condição. É aí que os pés da família cristã precisam estar firmados, nessa rocha do padrão de Deus. Deus criou um padrão e nos chamou para vivê-lo. Jesus nos dará essa força, e João, ele nos orienta: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a vossa fé. Não é isso que o mundo tenta fazer toda hora? Criar padrões que são contrários à vontade de Deus, criar padrões para a família que são inversos, deformar a ordem criada. Deus nos deu um princípio, irmãos, e é por ele que nós somos modelados, que nós vivemos. Enquanto muitos pais, muitas famílias estão no mundo cor-de-rosa das cifras, como eu já falei, das viagens internacionais, dos computadores, a família está sendo mundanizada, padronizada pela cultura do maligno. Você achando que está tudo bem na sua casa, o seu filho aí, ouvindo conteúdo impróprio através dos blogs da internet, está tudo bem. Isso não pode penetrar nas nossas casas. Nós, como família do pacto, como povo cuja presença de Deus é bênção e não maldição, não punição, não juízo, nós, irmãos, nós precisamos de entender que não podemos mais banalizar o que é sagrado. A gente não pode ignorar a instrução do Pai, e nós não podemos mundanizar o seu padrão também. Deus está nos chamando para fazer o que Davi fez. Davi parou e refletiu. Em Crônicas, no capítulo 15, versículo 15, diz assim: os filhos dos levitas trouxeram uma arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eles resolveram fazer do jeito certo, e é isso que Deus está nos chamando para fazer. Nós estamos precisando de olhar para aquilo que é santo. Se de um lado a Bíblia relata a morte, do outro ela relata a vida. Eu estou encerrando a minha fala te ajudando a refletir uma coisa: depois da morte de Uzá, quem se habilitaria a levar um item tão sagrado para casa? Alguém precisou de ter coragem para o rei falar: vai ser na sua casa. Ele abrir as portas e falar assim: seja bem-vinda à presença do Deus de todo poder. Obed-edom era um geteu, era um homem de Gate. Ao que tudo indica, nas regiões ali de Judá, mais um homem, um filisteu, um estrangeiro. O seu nome Obed-edom já traz uma ideia que ele era um edomita, um inimigo histórico do povo de Israel. Esse homem falou assim: vem, Senhor, entra, a casa é sua. Para a arca de Deus entrar, alguém talvez tenha perdido um quarto, alguém tenha perdido um cômodo, alguém tenha perdido um espaço, mas é assim que funciona. Quando Deus entra, Ele muda a configuração da casa. Talvez você tenha que trabalhar menos, talvez trabalhar mais, talvez passar mais tempo com os filhos, talvez você precise perdoar, ser perdoado, talvez você precise reparar coisas que não repara há muito tempo. Mas quando a presença de Deus entra no lar, na vida de quem está pactuado com Ele, na vida de quem leva a sério a sua presença, na vida de quem ouve a sua instrução, e na vida de quem não mundaniza o santo padrão criado, a presença de Deus é bênção, como Ele quer fazer conosco. Talvez você tenha ensinado para os seus filhos o caminho da igreja, talvez o seu filho repita as histórias bíblicas, talvez o seu cônjuge tenha te acompanhado durante anos, talvez os seus filhos, os seus pais, talvez você seja um religioso habituado ao sagrado, mas não foi impactado por ele, não foi transformado por ele, por isso não tem sido abençoado por ele.
Pedi, buscai, batei. Está em Mateus no capítulo 7. Mas o que mais me impressiona na busca de ver a bênção de Deus no lar é o que fez aquela mulher sirofenícia. Ela gritava e ela dizia: Senhor, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus falou assim: não vou tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Ela falou: me dá as migalhas. Abra a porta da sua casa, meu irmão. Para de banalizar o sagrado. Vamos pedir a Deus para que a presença dele possa avivar as consciências dos nossos lares na presença dele. Nós estamos precisando dobrar os nossos joelhos. Nós estamos precisando um pouco mais de fé, um pouco mais da palavra encharcando a nossa casa. Hoje é o dia de implorar, dizendo: entra, mestre, eu vou ouvir a tua voz e não vou colocar essa arca num carro de boi qualquer. Encerro te lembrando que dentro da arca haviam 3 coisas, você lembra? O maná do deserto, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Sabe o que isso significa? Aonde a presença de Deus está, e se ela está na sua casa e você está pactuado com Ele, você pode não ter tudo o que você quer, mas você tem da provisão que desce do céu. Não vai te faltar, se você precisar de parar de trabalhar um pouco mais em prol da sua casa. Não vai te faltar, sabe por quê? O maná era o pão que desceu do céu. Nós estamos precisando de entender que a presença de Deus, ela garante, ela abre as portas para que a santa provisão de Deus seja derramada sobre nós. Nem sempre o que a gente quer, mas sempre o que a gente precisa. Sabe o que era a vara de Arão? Nada mais, nada menos do que o fato de Deus ter falado: eu estou com Arão. No momento de uma celeuma entre os líderes religiosos, Arão foi acusado e Deus falou: a vara que florescer é quem está comigo. E a vara de Arão floresceu. Na hora que o povo se levantar contra você, contra a sua família, contra a sua casa, quando as pessoas começarem a falar que você é isso, você é aquilo, essas acusações não passarão da calçada. Sabe por quê? Porque o povo que está pactuado com Deus tem da sua promessa de que teria da provisão e da sua proteção. Nosso advogado levanta um falso contra a sua família, mas o nosso advogado é fiel. E as tábuas da lei representam aquele pacto. Muito mais do que ordens dadas, é Deus falando com o povo assim: eu estou comprometido com o meu povo. Sabe o que você precisa fazer? Não agir de forma precipitada, não estenda as mãos correndo, não banalize o sagrado, haja com temor e tremor, mas volte para casa tratando o sagrado como sagrado. E lembre-se, a presença de Deus hoje, ela se chama Emanuel, Jesus, o Deus conosco. Volta para casa, reúne os seus filhos e fala assim: é santo. Abrace o seu cônjuge e diga: é sagrado. Olhe para a sua família e diga: é abençoado. Olhe para si mesmo e diga: o que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Vamos fazer uma oração?